A língua estranha que a Bíblia especifica no Atos capítulo 2 é idiomas que as pessoas falavam, compreendiam. Teacher Pop Podcast. Cristianismo e ciência. Num lugar onde há pregação, ensino, motivação, educação. Teacher Pop Podcast. Ok, saudações a todos, mais uma vez estamos aqui presentes, daqui é o Teacher Pop Podcast, Cristianismo e Ciência. Novamente temos aqui os nossos convidados, né? Primeiramente para todas as pessoas que estão pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, WhatsApp, TikTok, não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que nós estaremos a postar aqui. Bem, hoje estaremos a dar a continuidade de um tópico já anteriormente debatido, que nós quando falamos sobre os dons espirituais, né, mas hoje vamos especificamente falar sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Nesse caso, o dom de línguas estranhas e o dom de profecia. Mas primeiramente vamos aqui apresentar os nossos preleitores, né, nossos convidados, nossos caros irmãos, né, que vêm de denominações religiosas diferentes, né, vêm de denominações religiosas diferentes. Vamos começar primeiramente do meu lado esquerdo, o nosso irmão Didaldino vai se apresentar, né, tem o seu momento para fazer a sua breve apresentação. Saudações de acordo do período que nos assiste. Sou o irmão Didaldino, membro da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Estamos aqui para debater sobre o mesmo sobre o assunto das línguas estranhas e o dom de profecias. Bom, falo para vocês, sou o Arão Pescela, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos aqui para apresentar o conteúdo com bases bíblicas no tema referido. Muito bem. Temos lá também o irmão José, vai se apresentar, uma breve apresentação. Olá, muito boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou o irmão José Julante e faço parte da Assembleia de Deus Pentecostal Ministério Mato Grosso. Ok, muito bem. Temos outro nosso irmão, Egídio. Bom dia, de acordo com o fuso horário que se apresenta. Falo para vós, Egídio dos Remédios Samba, missionário da Igreja Católica. Ok, pronto. Bem, conseguimos então ouvir as apresentações dos nossos preletores cá. Vamos então começar. Primeiramente, teremos 20 minutos inicial, faremos uma pausa e depois então vamos dar a continuidade. Vamos começar primeiramente com as introduções, né? Cada um vai dar a sua introdução, terão 3 minutos cada para apresentar a sua abordagem. Depois teremos a entrar nos momentos em que estaremos nas questões diretas, né? Onde vocês terão a oportunidade de interromper e questionar. Vamos começar então com o irmão Didaldino. Irmão Didaldino, né? O que são línguas estranhas, né? Ou seja, a questão é, será que línguas estranhas são as línguas que são faladas na igreja? Ou seja, é o mesmo que línguas dos anjos? Defina as línguas estranhas. São línguas estranhas e que são línguas dos anjos, né? Temos 3 minutos de tua introdução. Amém. No programa passado já tivemos a debater sobre este tema. Ok. E foi um tema muito debatido entre nós. Dizer que, primeiro, né, que todas as nossas abordagens são feitas de acordo com o nosso nível de conhecimento. Tudo que nós falamos é de acordo com o nosso nível de conhecimento. Por esta razão é que nós fomos pesquisar ainda mais, como já falamos desse tema no dia passado, e onde nós tivemos de acordo que a língua estranha descrita no livro de Atos, entendemos que é a distribuição de idiomas diferente. E não essa que nós temos ouvido em igrejas, né? Temos visto em algumas igrejas, né, a fazerem menção. E tivemos de acordo que era a distribuição de idioma, mas acho que o desencontro foi na questão se a língua está em língua dos anjos, sim, ou não. Sim. E nós continuamos a pesquisar. Isso também é uma questão que divide muitos teólogos, okay, nas pesquisas que eu fiz, okay, porque encontrei que muitos estão a favor de que se trata da língua dos anjos. Numa perspectiva bíblica, né, gostaríamos de saber o que se fala na igreja, sim, né, é a língua dos anjos denominada línguas estranhas? Por exemplo, denominadamente nas igrejas pentecostais, não só nas assembleias, né, mas nas várias igrejas denominadas pentecostais, né, eles têm um caráter, né, de quando alguém é batizado pelo Espírito Santo, começa a falar em línguas. Então, aquele idioma, né, aquele parecer, não sei se trata de idioma, é que é chamada línguas estranhas, a língua dos anjos? Bem,
E eu respondo assim, eu, no meu ponto de vista, não tenho como associar novamente, então eu associo isto à língua dos anjos, como Paulo fez menção. Então, que se fala na igreja, língua dos anjos. Não estou a afirmar categoricamente que sim, mas eu digo, no meu ponto de vista, de acordo com o nível de conhecimento que eu tenho, eu posso entender nós que sim. queremos. Porque eu não posso categoricamente afirmar que porque até a Bíblia toda só aparece uma vez em que Paulo faz menção dessa questão, em toda a Bíblia. Só se fala uma vez de língua dos anjos, em toda a Bíblia, e nisso estamos de acordo. Agora, eu, categoricamente, no meu ponto de vista, na minha percepção, eu posso entender que sim, é a língua dos anjos, porque aquilo é um mistério do homem para com Deus. E ninguém tem explicação daquilo que se diz que acontece nessa igreja. Ninguém consegue especificamente explicar o que é que se passa, o que é aquilo que falam. E eu digo, e eu disse na vez passada, Sim. que aquilo é a forma da manifestação da presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Prontos. Que Bem, pode ser dita ok, língua dos anjos. Vamos continuar por aí, irmão de Daldino. Uhum. Vamos dar a oportunidade também ao nosso amado Arão, né? Vai fazer a sua abordagem quanto que são línguas estranhas. Será o que se fala na igreja que é denominada línguas estranhas? Ou língua dos anjos? Língua dos anjos, ou mesmo de línguas estranhas? Não, de uma maneira bem acentuada, temos que perceber que línguas estranhas, de uma maneira a conceituar, é uma determinada língua que ninguém consiga perceber. Okay. Agora, a língua dos anjos, poderíamos dizer que é uma língua que anjos falando por profetas ou filhos de Deus ou ungidos do Senhor, poderiam perceber de modo a fazer passar a mensagem que assim será efetivada, ou seja, passada por ele, por intermédio do anjo, e o servo ou profeta ou o servo do Senhor, o pastor a ser usado, podia transmitir essa mensagem. Então, de uma maneira geral, as línguas que são faladas por muitos profetas ou pastores, denominadas línguas estranhas, são apenas línguas estranhas. Por quê? Porque línguas é um conjunto de variedade de idiomas que cada um, estando num determinado local, consegue perceber. Por exemplo, a gente, se estar aqui a falar um idioma nacional, regional, que é um mundo, acredito que poucos poderiam me perceber porque não tenho o domínio da língua. E isso sim poderia constituir uma língua estranha, porque os irmãos não conseguem perceber aquilo que eu falo. Então isso logo é uma língua estranha. O que falam nas igrejas sim é uma língua estranha, porque acredito eu que dentre os membros que se encontram nessa denominação, ninguém consegue perceber. Então logo é uma língua estranha. Mas então, a língua estranha é um dom de Deus? Sim, é um dom de Deus. Não. Deus, precisamos perceber que as línguas, ou o dom de língua, foi concebido para que seja proveitoso e de maneira a efetivar mensagem, a fazer passar mensagem para então, determinadas pessoas. A verdade, a língua não é um dom espiritual. É um dom espiritual. É um dom E espiritual. dom espiritual não é dom de Deus? É um dom de Deus. Agora, eu estava aqui a fazer menção que o dom de línguas estranhas não pode ser caracterizado como um dom de Deus. Por quê? Porque o dom de línguas tem a capacidade de fazer passar a mensagem para determinadas pessoas sem que ele tenha o conhecimento desta língua. Ou seja, o dom de línguas é a capacidade de eu chegar aqui agora, nem ter a percepção do inglês e começar a passar a mensagem de Deus nesta mesma linguagem que os irmãos apenas percebem. É a capacidade de Deus e o dom de Deus. Agora, o dom de línguas estranhas não pode ser dom de Deus. Por quê? Porque aquilo que eu falo apenas eu percebo e os irmãos não percebem. Isso não é o objetivo fundamental de línguas. O objetivo de línguas é que a pessoa perceba, os irmãos percebam, nem que forem no mínimo uma ou duas pessoas, de modo que talvez sejam os transmissores ou tradutores desta mesma mensagem. Agora, quando não se percebe, não é dom de Deus. Ok, muito bem. Vamos então também dar a oportunidade ao nosso irmão José, vai fazer a sua abordagem quanto o que são línguas estranhas. Línguas estranhas são a língua dos anjos. A língua dos anjos é que se fala nas igrejas, denominadamente as pentecostais e não só, em outras denominações também. Segundo as informações na qual os irmãos abordaram, eu aceito a opinião de cada um, mas a Bíblia tem referências para poder dizer acerca das línguas estranhas. Primeiro, eu queria só aqui colocar um colapso naquilo que o irmão de Daldino disse, que línguas estranhas é a língua dos anjos. Antes, porém, de nós entrarmos no texto, precisamos saber uma coisa. A língua dos anjos não é especificada que tipo de idioma que eles falam. Por exemplo, havia vários exemplos na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que havia homens, como Abraão. Abraão se encontrou com o anjo do Senhor. O anjo anunciou um idioma na qual Abraão possa compreender a mensagem, possa entender e interpretar aquilo que vai ser anunciado.
A línguas estranhas, as pessoas notificam como se fosse algo que não se entende, mas não é isso. A línguas estranhas não é isso. O que é que a Bíblia fala em Atos capítulo 2? A Bíblia vai dizendo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa e estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo e poisaram cada um deles. No verso 4 nós vamos compreender. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. A palavra línguas no grego significa neos. Neos que é uma palavra, é um idioma que as pessoas pensam que é algo que não existe. A línguas estranhas que a Bíblia especifica no Atos capítulo 2 é idiomas que as pessoas falavam, compreendiam. Okay. Para nós entendermos esse tipo de história, precisamos voltar no Antigo Testamento. Precisamos voltar no livro de Daniel capítulo 5. O que é que a Bíblia fala? Havia um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor vai conquistar o que? A Jerusalém. Vai levar todo o povo de Jerusalém à Babilônia para o cativeiro. Já em Daniel, a Bíblia vai dizendo que quando Nabucodonosor vai morrer, o seu filho vai poder reinar em vez dele. Isso já no capítulo 5 do livro de Daniel. Depois a Bíblia vai dizer que vai levantando um homem chamado Ciro. Isso no livro de Esdras. O Ciro da Pérsia. O que é que a Bíblia vai dizendo? A Bíblia vai dizendo que Pérsia vai conquistando Babilônia. Quando vai conquistando Babilônia, havia 500 anos, 500 séculos, que o povo de Israel vivia dentro de Babilônia. Eram colonizados pelo povo babilônico. O que é que vai acontecendo? Ciro vai mandando o povo de Israel voltar novamente a Jerusalém para poder edificar o templo. Mas o povo de Israel negou enquadrar-se, entrar dentro de Jerusalém, ficaram nas nações circunvizinhas. O que é que nós podemos entender com isso tudo que nós acabamos de abordar? Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizendo que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Entenda que alguns teólogos dizem que havia mais de 500 pessoas neste mesmo local. Mas em Atos 1, a Bíblia fala que haviam quantos homens? Haviam 120 que foram cheios do Espírito Santo. Nem todo mundo falava em línguas estranhas. Só que aqui precisamos compreender algo. A Bíblia diz que estavam lá todos os homens judeus de todas as nações da terra. Sim. E os idiomas que eles ministravam não era um idioma não conhecido. Era idioma conhecido. Precisamos entender agora alguma coisa aqui dentro do texto. A Bíblia vai dizendo que essas mesmas pessoas que ministravam essa palavra eram galileus. Idioma notava-se. Só que Galileu eram pessoas que não gostavam dos judeus, não gostavam de estudar com os judeus e eram menosprezados. Porque os judeus não gostavam dos galileus, os galileus não gostavam dos judeus, porque os galileus não queriam estudar na escola judaica, medida na qual eram menosprezados mediante a comunidade e a sociedade. O que é que vai acontecendo? As pessoas que vão saindo lá dessa mesma cidade para poder se reunir em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que quando ouviu aquele alvoroço, o povo vai se unir para poder ouvir a mensagem. Por exemplo, estamos aqui nós todos. Vou só contar o cenário como é que aconteceu. Estamos aqui nós todos, né? O irmão fala inglês, nós falamos português, não entendemos o que vocês falam. Então, qual é a mensagem que o povo precisava saber ou precisava ouvir? É o mesmo texto que eu disse no livro de Esdras e no livro de Daniel. Se nós entendemos aí no livro de Atos capítulo 2, a Bíblia vai fazer menção das línguas de cada povo. A Bíblia vai dizer o quê? Vamos só ver. Quem tem aí a sua Bíblia pode observar. Vamos só observar o verso 9 até o verso 13, se for possível. Sim. A Bíblia vai dizer o quê? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? E depois vai dizer o quê? Partos de Medos e Lamita, os que habitam em Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frigília, Panfilha, Egito e partes do Líbano, do Cirineu, forasteiro romano, tanto judeus como prosélito, crentes, árabes e todos que tenham ouvido na nossa própria língua, na língua na qual eles haviam nascido, porque os judeus Então, nessa perspectiva, nós podemos entender, muito obrigado, irmão José, é que línguas estranhas são línguas, né, em que nós falamos, ou seja, em que uma pessoa fala, mas nós não entendemos. Nesse caso, o ato 2 vai falar que os judeus, como não tinham capacidade, né, nesse caso de falar inglês, francês, eles foram capacitados, nesse caso os apóstolos, a falarem a língua dos galileus, eles ficaram maravilhosos. Como é que esse que não faz parte do mesmo país? Nessa perspectiva, acho que já estamos na mesma linha de ponto. A grande questão é mesmo, né, mas essa aqui vamos entrar já nas questões de direita, não quero que você fale ainda agora. Vamos ainda dar a oportunidade também ao irmão Egídio que vai fazer a sua introdução, né, que são línguas estranhas. Línguas estranhas é o mesmo que língua dos anjos, que se fala na igreja. É línguas estranhas ou língua dos anjos? Primeiramente, gostei da explanação daqui do irmão, acerca do historial onde tudo partiu, né? Primeiramente, do meu ponto de vista, né, isso tanto também teológico, os anjos não se fizeram
entender aos homens na linguagem dos anjos. Os anjos fizeram entender aos homens na linguagem dos homens. Ok. Primeiro ponto de vista. Ok. Segundo ponto, Uhum. a língua, denominada a língua de Atos, Sim. Atos 2, não são línguas estranhas, são línguas estrangeiras, Ok. como o irmão que acabou de referir. Por quê? Porque estavam habitando naquela região povos e cada um passou a ouvir a sua própria língua. Então, línguas estranhas, nisso não é isso de Atos. Em Atos é línguas estrangeiras. Ok. Agora, o que a igreja refere-se de línguas estranhas, Sim. eu toco no ponto de dizer de línguas espirituais. Oh, existe, então a Bíblia também afirma em línguas espirituais. Vou chegar até aí. Ok, sim, algo interessante. As línguas estranhas que está a se referir Em Atos. em Atos são línguas estrangeiras. Sim. Nenhum humano fala a língua dos anjos. Uau. Não existe, existe língua dos anjos, mas a capacidade para um homem falar a língua dos anjos não existe. Ok. Paulo, quando fala, acho que em Corinto 13, Uhum. ainda que ele usou uma suposição, o que? Usou uma hipérbole para exaltar o quê? O amor. Nenhum homem fala a língua dos anjos. Ok. Ainda que eu falasse a língua dos homens, idiomas, que muito bem conhecemos, e que eu falasse a língua dos anjos, não está a se referir que ele fala todas as línguas estrangeiras, nem está a se referir que ele também fala a língua dos anjos. Existe a língua dos anjos, sim, mas eu creio que a língua dos anjos, nós irmos para o livro de Judas, na disputa do corpo de Moisés, Ok. Judas ouviu a linguagem que aí o anjo usou. Será que é uma língua que não se entende? Porque em 1 Coríntios fala que línguas estranhas, que eu denomino línguas espirituais, nem os próprios anjos entendem. Essa é uma ligação entre ele Ok. e o próprio Deus. Se fosse língua dos anjos fosse línguas estranhas, então de muito tempo ou Satanás também deveria também no mesmo ouvir. Só que a língua de 1 Coríntios 14, não é isso? Que edifica-se a si mesmo, não é uma língua dos anjos e também não é uma língua estrangeira. Pronto. Ficamos aqui então na primeira abordagem, nesse caso das introduções. Vamos já às questões de direito, onde vocês podem intervir se vocês tiverem alguma interpretação, algo diferente ou alguma ideia diferente. Ok, vamos então começar de novo. Vamos aqui dar então a segunda etapa. Conforme estava a dizer, irmão Daudino e os restantes preletores, quando se fala de línguas estranhas, isso que já entendemos em Atos, né, como digo aqui na minha Bíblia, é quando os apóstolos foram capacitados para falar em outra língua. Se eles não falavam inglês, passaram a falar inglês. Se não falavam francês, passaram também a falar francês. E os que eram franceses ficaram admirados porque viram que os judeus conseguem também falar francês, mesmo não foram capacitados naquele dia, até pensaram que estavam bêbados. E agora eu quero saber, o que se fala na igreja, né? Vou dar aquele exemplo que se falou, essas coisas assim, pronto. Né? Isso aqui é línguas estranhas, também é uma língua dos anjos. Né? Normalmente eu se querer falar algo naquele momento de oração e pronto, naquele momento você vai sentir que estou a falar uma outra língua, algo que ninguém entende. Essa aqui é língua estranha, é simplesmente uma organização de vocábulos ou de sígramos, algo assim do gênero. Ou podemos caracterizar, quando alguém também é batizado, dizem que recebe o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas. É isso que nós queremos entender. Então, o Daudino tem a oportunidade, os irmãos também vão estar a ouvir a abordagem, se tem algo, pode interferir. Let's go. Amém. Concordo cegamente com a explanação do meu amigo aqui, esqueci o nome. Estivemos de acordo em alguma coisa. E depois também peguei na explanação do Egídio. Sim, que disse que as línguas, que o homem pode falar línguas espirituais. Eu disse que não sou o único que acredita nisso. Ok. Que a questão das línguas hipoteticamente não se afirma, porque tudo que nós fazemos como cristãos, Sim. pessoas que creem em Deus, deve ser baseado na Bíblia. Ok. E a Bíblia não possui bases suficientes para afirmar categoricamente que o que se fala nas igrejas pentecostais Sim. é língua dos anjos. Ok. Porém, é por isso que eu disse que nós devemos fazer as nossas abordagens de acordo com o nosso nível de conhecimento ou de inteligência. Mas o nosso conhecimento não tem que vir da Bíblia. Naturalmente, provém da Bíblia. Então, Só que a Bíblia é interpretada de maneiras diferentes.
Cada um aqui pode interpretar, podemos ler o mesmo texto e cada um interpretar do seu jeito, de modos diferentes. E é me pegando nesse sentido que eu, hipoteticamente, pude perceber que talvez é língua dos anjos. Mas E quando- então, se nós falarmos talvez, então não podemos utilizar, não podemos fazer. Não podemos, Não podemos falar em língua. podemos sim falar em língua, nós falamos em línguas. Não, nesse Só não caso- sabemos precisar se é língua espiritual, língua dos anjos. Não, Não mas, sabemos mas a qual. Bíblia afirma sobre qual- língua dos anjos, de línguas dos anjos, que é de espiritual. Isso aqui é confuso. Acho que é uma Essa- confusão aqui. É isso que nós Essa queremos questão, a entender. língua espiritual, eu acho que o anjo é espírito. Não percebi? Eu acho que o anjo é espírito. Não sei se estou errado. Eu não tenho colega que me estudar aqui, depois podem me ajudar. Eu sei que o anjo é Os espírito. nossos telespectadores querem entender, porque houve muitos comentários. A do língua gênero, espiritual, né? esse debate. Porque você vai numa música, por exemplo, tem uma música aí, xaracara, xará. Será é isso que nós queremos entender? Será que Isso- essa é línguas isso- estranhas? Ok. Ou língua dos anjos? É Certo, isto? sim. Se nunca entendemos, naturalmente eu também nessa perspectiva. Abriríamos mais textos bíblicos se tivesse mais textos a falar sobre língua dos anjos. Já procuramos, não tem. O único texto que fala é Coríntios. Ok. Então nós conseguimos aqui perceber o seguinte. Sim. Uma vez em que, a nível da Bíblia, mesmo até o anjo quando foi falar com Maria, não falou na linguagem dos anjos. Sim, naturalmente. Que é Sim. glossolalia, que é a linguagem dos anjos, segundo alguns teólogos assim. Ah. Agora, diante dessa linguagem, Não entendemos. Qual é o nome da língua dos anjos? glossolalia, Ah. Glossolalia. Sim. Uau. É a língua dos anjos. é a língua dos anjos, segundo alguns teólogos Ah, assim. sabe, segundo alguns teólogos, nada Certo. da Bíblia. Não, a Bíblia, Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Agora, porque se nós começarmos aqui a falar de língua dos anjos, Sim. e em nenhum momento da Bíblia os anjos que apareceram a determinados homens falaram na linguagem dos anjos. Sim. Falaram na linguagem dos homens de modo com que fosse perceptível. Percebidos. Agora, de modo aqui a tentarmos clarearmos a coisa de que se existe uma linguagem espiritual ou não, Sim. nós ao olharmos em 1 Coríntios, ao capítulo 14, os versos 1, deixa-me só fazer menção, onde o capítulo diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O versículo 2 diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistério. Agora, olhando para esse verso, Sim. logo poderíamos perceber que existe uma linguagem espiritual, ou seja, em que a pessoa apenas fala com Deus e apenas ele percebe, mas ninguém. Não tem um exemplo dessa linguagem? Não percebe. Um exemplo dessa linguagem? Nós não podemos espiritual? precisar isso. Seria Não, heresia. porque as pessoas têm que entender, acho que se nós pegarmos aqui, né, de acordo com esse capítulo, dá a entender que existe uma linguagem espiritual. Ok, eu já ia chegando aí, Eu ia dizer o seguinte: logo a esse texto nós podemos perceber que existe uma linguagem Ok. espiritual, que por exemplo a pessoa está em espírito ou usado pelo Espírito Santo, em pregação e oração, e percebe que o irmão do nada começou a falar linguagem que ninguém percebe. E no final disso tudo ele diz que não, isso é uma linguagem espiritual, que apenas eu e Deus estamos a nos comunicar. Mas uma linguagem que apenas você e Deus estavam a se comunicar, como é que em um dado momento você nem consegue explicar para o povo o que é que você estava a dizer? Só que ele também não sabe o que diz. Ok. Então se ele não sabe o que diz, isso não é linguagem. E olhando para a compreensão, ok. Porque quem fala em língua não entende também o que diz. E o objetivo, como eu já disse desde o princípio, o objetivo de línguas novas ou línguas estranhas, como alguns acentuam ou dizem, é passar a informação de uma maneira clara. Eu não posso falar algo que ninguém entende. Isso é que o apóstolo Paulo estava aqui a referir em 1 Coríntios, porque encontrei na igreja de Corinto pessoas que tinham essas atitudes. Falam para o povo linguagem que o povo não percebe e eles dizem que isso é uma linguagem para mim. Então, Paulo aparece nesse verso 2, dando a claridade de que isso não pode acontecer. Se nós continuarmos mais os versos a seguir, nós vamos perceber que Paulo estava repreendendo o povo, a igreja de Corinto, a não procederem-se desta maneira, uma vez que o dom de línguas é para com que as pessoas percebam a diversidade de línguas que existe e na tradução da Bíblia. Por exemplo, o dom de línguas é o dom sobrenatural de Deus de alguém falar uma determinada língua sem ter aprendido. Este aqui é o verdadeiro. O dom de línguas. É o conceito que nós temos sobre, não sei se os irmãos também têm, mas acredito que Todos nós estamos de acordo sobre essa questão. Ok. É o conceito de a gente falar uma determinada língua sem tê-lo aprendido. Mas agora, essa linguagem que eu falo agora tem que ser perceptível e de modo com que a mensagem seja eficaz. Ou seja, nesse tempo existem pessoas que falam estas línguas, existem pessoas que não foram à escola
Se investigarem na internet, podem ir à procura do pastor Arilton Rodrigo Silva. Sim. Aprendeu a língua inglesa sem ter ido à escola. Ok. E ele diz que tem capacidade do dom de línguas. Ok. Ele está na Nigéria e não aprendeu a língua nigeriana, mas ele prega lá com facilidade porque tem a capacidade. Deus o possui com dom de línguas e que por onde quer que vá, Deus o possui de dom de línguas, de falar a determinada língua daquele povo e a mensagem seja fluida. Isso sim é o dom de línguas. Agora, línguas espirituais Ok. não existem. Não existe. Não existe. O que Não, existe nós não é... podemos afirmar categoricamente que não existem. Bom, Sabe por quê? Porque eu estava a falar, e eu sempre, mesmo falei isso no debate passado, eu olhei para a pessoa de Paulo, nós devemos olhar para a pessoa de Paulo. E eu ainda disse que é o livro de Coríntios, 2 de Coríntios, se não estou em erro, que ele dizia que ele subiu até o terceiro céu. Sim. Só que ele falou de forma subentendida, ele disse que conhece alguém. Sim. E se ele falasse que eu que fosse, podia dar confusão, porque Paulo veio agora, já está perto, Muito e já todo, como é que conhece. você já foi aí? Certo. Então, ele fala de uma forma subentendida que conhece alguém que foi até o terceiro céu, ouviu e viu coisas inefáveis que não convém o homem dizer. Eu olhei para a dimensão de Paulo e é isso que me fez perceber que hipoteticamente ele conhece. E se ele escreveu o quê? Epá, ainda que eu falasse língua dos anjos, tudo bem que o objetivo aí era dar ênfase ao amor. E se ele meteu na Bíblia, e eu disse na vez passada, se ele colocou aí escrito, é porque há possibilidade de existir. E eu não acredito que a linguagem dos céus é a mesma da terra. Eu não acredito que os anjos também lá no céu se comunicam em português, como vem se comunicar conosco, porque o anjo, quando desce à terra, ele se manifesta, se apresenta de maneira teofânica. Manifestação teofânica se representa em forma de homem. Quando o anjo foi ter com Maria, eu não acredito que foi na sua forma gloriosa, ou seja, foi na sua forma gloriosa, mas ele usou personificação humana. Porque imagine você num canto e de repente começas a ouvir uma voz, o que é que você vai fazer? Você vai correr, porque não sabe a falar com quem? Então eu entendo que Maria recebeu, o anjo se manifestou de forma humana e falou na linguagem humana, porque queria transmitir uma imagem para o homem. Agora, lá no céu, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas eu não acreditaria que a linguagem, a forma de comunicação dos céus é semelhante à nossa. E nós não podemos até debater, entrar fundo nesse debate, porque nem tem bases bíblicas e nenhum de nós aqui. Ok, estamos de outra vez, né? Como estamos a falar aqui, estamos a falar sobre dons de línguas estranhas e dons de profecia. Estamos na nossa segunda parte, para todos quantos nos seguem, nos acompanham nesta mesa, né, sobre o tema em causa, línguas estranhas e dons de profecia. Bom, vamos dar a continuidade então. Estávamos a ouvir a abordagem do irmão de Daldino, né, conforme ia fazer a sua intervenção quanto à explanação do irmão José. Vou dar a continuidade, irmão de Daldino. Amém. Quando estávamos a falar no início, eu fui muito preciso, sucinto na minha abordagem. Eu afirmei que eu não posso categoricamente dizer que o que se fala na igreja é língua dos anjos. Ok. Eu disse, esse é o meu ponto de vista, é a minha visão. Agora, vai depender da forma de interpretação de outras pessoas sobre essa questão. Só que a minha visão, que eu partilhei com outras pessoas que se calhar se revêem na minha visão, me fez expor. Agora, tem outros que se calhar vão se rever, outros não vão se rever. Agora, nós já estávamos de acordo, mesmo no início, quando nós debatemos, nós estávamos de acordo que a língua de Atos refere-se a idiomas. Se não estamos a falar de linguagem espiritual, que as pessoas não, refere-se mesmo a idioma. Ok. Agora, de repente... Na verdade, o que nós queremos saber é o que se fala na igreja. Se a definição de Paulo, de acordo com a abordagem do irmão do José, Sim, sim. era que as pessoas que viviam, que estavam na igreja de Corinto, né? Eles estavam desorganizados porque levavam tipo a língua de falar em Atos, que a variedade de língua consideravam como se alguém pudesse falar no modo que ele quiser, né? Então Paulo repreendeu. Quero só também entender, conforme nossos telespectadores se calhar estão com a mesma questão. Então, o que nós queremos saber, o que se fala na igreja, é que tipo de língua então, que os irmãos exortam, quando estão a orar, quando estão sobre a oração, naquele momento, nós conhecemos isso, né? É isso que nós queremos saber, chama-se de línguas estranhas, será que é mesmo verdade? Olha, ninguém pode precisar sobre essa questão. Eu estou a falar, ninguém pode afirmar, ninguém pode dizer que é isso ou aquilo.
Por isso é que no meu ponto de vista eu disse que E tá fora da Bíblia. Podemos hipoteticamente dizer que é dogma da essa é, igreja. essa é a minha visão pessoal. Só falo, essa é a minha visão. Desde o início, eu sempre fui explícito relativamente a essa questão. Deixa só. Eu não terminei a minha abordagem ainda. Deixa só terminar. Eu não terminei a abordagem, tenho que terminar. Deixa-me só terminar. Deixa só terminar. Vais dar tua continuidade. Vais dar tua continuidade. É assim. Sabe qual é a maior confusão que as pessoas não estão a entender do Atos 2? E o livro de 1 Coríntios, vou repetir novamente. Sim. Precisamos entender a essência de Paulo. Ok. Quem foi Paulo? Paulo foi versado na lei judaica. Paulo conhecia Pentateuco. Sim. Paulo tinha essa essência. E sabendo de tudo isso, é aquilo que eu sempre abordei. Não faz sentido, se essa carta é para repreender acerca de comportamento e Sim. situações que havia dentro da igreja, não faz sentido anular a língua de Atos 2 e aqui versando uma outra linguagem que não existe. Estás a ver como é que agora estás a Vais aplicar falar, lógica? não estou a aplicar lógica. Não sei se o irmão vai conseguir compreender, não vai fugir daquilo que eu estou a dizer. A línguas estranhas não é um idioma que não existe na face da Terra. Existem mais de 3 milhões de idiomas na face da Terra, entende muito bem. E todo idioma tem significado de alguma Nesse coisa. caso tem interpretação. Deixa só terminar, deixa só. O irmão José, quando estava a afirmar aqui, disse que Ok. a pessoa profetiza em língua estranha, Ok. que aquilo é espiritual, né, digamos assim, né, que ele estava a dizer. Mas agora, irmão, não sei, eu vou ler, o irmão meio que interpreta, não vou interpretar aqui, porque se calhar eu estou a ser lógico, mas vou tentar ser aqui, vou ler aqui rápido. Porque o que fala em línguas desconhecidas, na vossa versão da língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Eu não sei. Eu não sei o que está. Se é a minha lógica, se é a minha versão. Não sei. Deixa só. Há uma. Como disse, olha, a princípio, para essas duas versões, eu trouxe um conteúdo, um contexto bem, mas bem diferente. Eu trouxe a xenoglossia e a glossolalia. Estava bem certo. Bem descodificado. A xenoglossia, isso consiste em que um indivíduo fala que em línguas, quer dizer, idiomas conhecidos, sem que ele aprenda. Primeiro ponto, sem que ele aprenda. E a glossolalia consiste em um indivíduo falar língua não descodificada, em que os cientistas e alguns teólogos uniram a glossolalia como se fosse língua de um esquizofrênico, tipo de um louco. Só Ok. falar blá 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 blá. Pronto, este é o ponto. Vou chegar nesse sentido, vou Sim, chegar nesse sim, ponto. sim, sim. Por isso que eu trouxe essas duas grandes definições. Ok. Para nós podermos olhar à luz de quê? Das escrituras. Quando se refere a xenoglossia e glossolalia, Sim. é coisas muito diferentes. O princípio que eu falei e trouxe, ou vim, ou E estava certo. entrei em questão de que deu uma pergunta, Sim. que eu repito. Línguas estranhas não são as línguas de Atos. Por quê? Oh, calma aí. Calma só. Línguas estranhas não são Não é língua de Atos. Por quê? Porque se a língua de Atos fosse línguas estranhas, primeiro ponto, Não, acho que temos que ver aí. A língua estranha é tipo. A língua estranha está a se referir àquela que falam nas igrejas. Igrejas. digamos assim. Ah, ok. Essa língua que está a referir. Fala essas igrejas. Não é idioma. Sim. não é idioma, porque de princípio, olha aqui, como o irmão disse, né? Olhamos quem era Paulo, sim, vamos olhar. Primeiramente, vamos olhar. Então, não vamos, eu só quero tirar aqui um parágrafo, ou seja, um parêntese. Não vamos chamar o que se fala na igreja de línguas estranhas, pois não? É essa luta que estamos aqui. Sim, sim. Qual é a designação para o que o irmão disse que é língua espiritual? Por isso que eu disse no princípio, como língua Sim, esta é a única questão. Se já entendemos que línguas estranhas são a variedade de línguas que existem no mundo, então o que se fala na igreja, essa é a questão que ficou muito debatido. DJ Papo. O que se fala na igreja, vamos denominar como o quê? No DJ Papo. Primeiramente, vamos ver a finalidade das línguas Não, que foram até dados em Atos. irmão Egídio, Eu vou- se nós entendemos, estamos a repetir bastante Não, um eu caso. vou tentar chegar A questão, resumir. não, a questão, Vou resumir para mostrar algo aí que eu não falei no princípio. posso lhe fazer entender? Tipo, não vai, o que estás a falar, nós estamos aqui a ouvir, acho que
tu estás a falar, é mais fácil quando estivermos aqui a ouvir e poder entender. Já se percebeu, e ambos, todos nós que estamos aqui presentes, conseguimos entender que vocês têm uma linhagem de pensamento Não, que... tínhamos. Sim, deixa-me só terminar, irmão Gaudino. Tem uma linhagem de pensamento que línguas estranhas são a variedade de línguas que existem no mundo, que alguém pode falar capacitadamente pelo Espírito Santo. Se eu não falava português, passo a falar português. Se eu não falava inglês, passo a falar português. Ou seja, passo a falar inglês. Agora, o que eu quero saber, será que essa língua que se fala na igreja, já entendemos que não são línguas estranhas, que tipo de línguas é essa? Ou seja, será que podemos denominar como língua ou idioma? Eu já fugi Ou desse então debate dogma até. da igreja? É isso. Sobre esse debate eu já fugi, eu já me excluí, por isso que eu disse que é minha opinião. Eu me excluí desse debate. Exato. Sim. A língua. Dizem que é língua estranha, né? Não fala mais línguas estranhas aí. Vou O que se referir- fala na igreja? Certo, vou me referir como se fosse uma língua espiritual. Vai referir, tem base bíblica para referir? Porque, primeiramente, Deus é espírito. Não, irmão Egídio, se nós continuarmos nessa linhagem, sim, porque nossos telespectadores, se você falar fora da Bíblia, então é mais um empirismo. Então, Irmãos. nós queremos que você fale, tipo, que você afirmar, mostra Irmãos, é assim, com base bíblica. vamos desistir, espera só, vamos desistir desse debate, porque não tem fundamentação, Não, é assim, não tem é assim, fundamentação irmão, é assim. bíblica, Não, óbvio. não tem fundamentação A bíblica. Bíblia Por isso, responde todas as questões. É isso. O maior problema, sabe o quê? Sim. É vocês sempre pensarem na mesma ideologia, dizer não, que Sim. a língua que apareceu em 1 Coríntios, no seu capítulo 14, não é um idioma conhecido. Sim. Só que precisamos saber qual é o maior objetivo das línguas estranhas. Ok. Será que o irmão pode me explicar? mas Paulo está aqui a dizer que quem fala, edifica-se, fala em mistério com Deus. Fala Só em que mistério com Deus, edifica ninguém. Edifica A quem? pessoa que está a falar está bíblico, ele não está a falar para ser bíblico, está aqui, está a ser bíblico. A Mas Bíblia a está palavra de Deus é falar. para edificar quem? É você a edificar o outro idioma. Irmão, mas espera só, irmão está a ignorar a Bíblia. Não vai ignorar a Bíblia. Está a ignorar a Bíblia. Não vai ignorar a Bíblia. Ignora a Não Bíblia. precisa- Espera, Paulo disse Vamos que criar quem conteúdo. fala em língua edifica-se a si próprio. Irmão, tá Espera, bom, tá bom. agora o irmão agora está a dizer que edifica o quê? Irmão, eu entendi, só que nós devemos entender a Bíblia na lógica. Agora Na não está falando de lógica, lógica, não, sim. disse, não podemos entender. Não, você está a buscar a lógica da tua consciência. Vamos entender a lógica da Bíblia. A irmão. lógica. Espera só, tá bom, irmão, é assim. José, Tá bom. irmão José. Tá bom, vou concordar com Temos o que ter um bocado de calma. É assim, eu Estamos sei, lá. calma. Nós estamos num podcast, tudo bem, é falar livre, mas temos que saber o que estamos a falar. Porque o irmão José está contrário ao que está escrito. Mas eu não estou contrário ao que está escrito. Contrariar. Eu quero responder a abordagem que o irmão está a dizer. O irmão me perguntou o que fala em língua edifica-se aqui. Eu disse que edifica-se a si próprio. Agora disse, mas edifica como? Aqui está escrito. Fica pá, fica pá. Fica pá. Vamos dar também uma oportunidade aqui. Então, é mesmo, ele vai falar. Ok. A língua estrangeira, para esses para os jogadores que estão a ouvir, Sim. a língua estrangeira, primeiro, te edificam. Você aprendendo coreano, Não, espera, calma. significa espiritualmente. Calma. Língua estranha, sim. Boa questão. Tem que falar O irmão inglês, diz é que francês. está em Atos, é uma língua que está em Coríntios. Ok. Se é a mesma língua, Sim. aí vem uma ligação. Sim. Será que a língua, Ok. ou aprendendo mandarim, se edifica espiritualmente? O mandarim. É, Se eu entender mandarim, se É, tiver não, alguém que fala Não, também se tu mandarim, entendes mandarim. e fala o mandarim, É, sim, e falo para alguém também que fala mandarim. Não, você só Só- fala mandarim. Isso Sim. edifica Edifica espiritualmente. espiritualmente Não percebi a questão. o mandarim por si, não é Sim. isso? O irmão Tu fala aprendendo mandarim, francês, francês. espanhol. Isso te edifica espiritualmente. Falando essas línguas. Sabendo que você fala, todos entendem. É. O que edifica espiritualmente se são línguas estranhas. Não percebi a questão. A questão é, Teacher. o irmão faz uma ligação que Sim. a língua Acho que de essa Atos, questão deveria ser mesmo para o irmão. que a língua de Vamos a dar Atos, um exemplo. Sim. que a língua de Atos e a Sim, língua de 1 Coríntios são a Ok. mesma língua. A Ok. minha questão é, você aprendendo inglês Sim. te edifica espiritualmente? Isso vem Por que depende que, do contexto. calma, por que que Sim, há uma eu língua... questionei depois se alguém não sabe porque ele fala inglês, né? Eu aprendo inglês, falo inglês e passo a mensagem de Deus para ele em inglês. ele Edifica. entende. Não edifica? Edifica. Agora, Agora, qual é a questão da edificação? Agora, quando o Paulo está falando que quem fala edifica-se a si assim próprio. mesmo, você sozinho, aprendendo inglês sozinho, não falando com ninguém, vai te edificar espiritualmente com Deus? Deixa-me só. Será que essa é uma língua, essa língua estrangeira, Sim.
Por que há uma limite? Se é língua, segundo o irmão, se é língua... Acho que a questão é que estranha. o que é edificação espiritual? Ok. O irmão aqui sentido para nos explicar, porque eu creio que Tem uma questão aqui, o que é edificação espiritual? Acho que é assim. Porque eu vou O que é responder, edificação mas não vou espiritual? responder antes primeiro que o irmão me responda. Ok. Se uma língua estrangeira te edifica e por que há limites? Ok. Deus em Atos não meteu limites e todos sofreram para a língua. Já em Coríntios, só Ele mesmo e com Deus. Promover nesse sentido, primeira pessoa, singular, plural, devemos entender o contexto. Como é que Deus vai meter limite à língua estrangeira? O que significa falar em mistério ou em segredo? O que é algo em segredo? Algo que não é revelado em público. Em público. A não ser que tenha alguém. Certo. Agora, o inglês. Vamos ainda ouvir o irmão. O inglês por ti. Irmão, vamos ouvir É segredo. o irmão Arão. Acho que ele deu um subsídio quanto a essa questão. Né? Sim, irmãos, é o seguinte, precisamos aqui perceber Uhum. que a questão de língua começa logo em Marcos capítulo 16, verso 16. E se Ok. nós olharmos os versos acima, Ok. há a questão de batismo. Quem for batizado Uhum. será salvo. Ou seja, Pronto. isso é um aspecto muito importante. E se nós olharmos para os versos 17, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Ou seja, aqui a questão de novas é como um dos irmãos aqui já estava a fazer menção, que Ok. para o português nós temos apenas a palavra novas para referir-se a tudo: novo carro, novo bebê, novo filho, filho mais novo, quer dizer, só temos essa palavra. Agora, para o hebraico, nós temos aqui duas palavras, que é kairos e neos. Ou seja, aqui o neos está a referir-se a algo novo, inédito. Por exemplo, o meu novo filho, novo bebê. Agora, quando estamos a falar aqui de kairos, estamos a falar de algo novo já existente. Por exemplo, o carro que eu vou comprar daqui, o carro que eu vou comprar hoje, é um carro que foi fabricado se calhar 2 ou 3 anos atrás. Mas para mim é novo, mas é um novo que já foi feito há 2 ou 3 anos atrás. Agora, aqui o aspecto de línguas, nós precisamos perceber o seguinte: o livro de 1 Coríntios aqui em debate, Sim. precisamos perceber que o Paulo estava a dizer vamos aqui perceber, se alguém fala em línguas, Sim. e isso não é perceptível, é sim o quê? O mistério. E nós conseguimos perceber que sim, isto é um mistério. Agora, de facto isso a ser um mistério não pode constituir para nós como um dom de línguas espirituais. Por que não pode constituir para nós como um dom de línguas espirituais? Porque o Paulo estava aqui repreendendo: irmãos, é o seguinte, se alguém aqui dentre vós fala língua que não é perceptível para ninguém, logo isso é que é um mistério. Tá bom, eu percebo que é um mistério. E como é um mistério, importa com que não se use isso para a causa de Deus, porque os dons de línguas são usados para a edificação do povo, para a edificação da causa do Senhor. Agora, se a gente começar aqui a tentar equiparar esse aspecto como dom de línguas espirituais, a gente não vamos poder ter tempo suficiente. Por quê? Importante, um ponto só. Não vamos ter tempo suficiente. Por quê? Porque se nós olharmos para o aspecto estranho, estranho é algo que ninguém compreende. Se estranho é algo que ninguém compreende, então não podemos usar isto. Agora, se alguns aceitam que existem dons ou línguas espirituais, também o irmão aceita que existem línguas espirituais. Como poderíamos conceituar as línguas ou os dons que os irmãos neopentecostais utilizam nas suas igrejas? Eles podem até acreditar que sejam dons ou línguas espirituais. Sim. Mas agora, bases bíblicas, não temos. Como não temos... Então, por isso é que eu perguntei Sim. se, vamos dizer, né? Essa é uma questão, acho que falar de variedade de línguas já se entendeu e todos Certo. nós aqui podemos entender. Por isso que eu Certo. perguntei, a única questão que restou aqui Uhum. é o que nós vamos chamar, é isso que o irmão, deixa-me só terminar, o que o irmão acabou de falar, Uhum. isso que se utiliza nas igrejas neopentecostais, Uhum. né? Vamos denominar por quê? Se não em línguas estranhas, então que é um dogma da igreja, né? É uma doutrina da Certo. igreja. Certo. Sim, Sim, é só isso aqui que eu quero saber, sim, sim. ou não, não Ok. dá mais volta, sim ou não? De uma maneira Se não é uma precisa- doutrina. de uma maneira precisa podemos perceber o seguinte: Sim. que pode se constituir como dogma, como pode constituir-se como línguas estranhas. Pronto, Por quê? esse é Eu o não dogma. definiria assim. Eu Sim. disse na vez passada que quem fala não é o dom.
Eu digo que é a representação da presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Sim, irmão, é o seguinte, nós estamos sempre aqui a referir que o objetivo de línguas é a Sim. edificação. Sim. Edificar quem? A quem nos ouve. Sim. E quem nos usa é o Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo fala, se nós olharmos para Amós capítulo 3, verso 7, Deus usa os profetas de modo que a mensagem seja pronunciada de uma maneira a ser efetivada na vida dessas pessoas. Sim. Agora, se eu digo que o Espírito Santo me usa e ao ser usado as pessoas não ouvem, então isso logo não é um dom de Deus. Não. Porque tudo que vem de Deus tem que edificar. Sim, ele não, Alguém consegue eu disse, dizer alguma coisa ele que não vem é de Deus? usado, mas tipo, é a representação, tipo, é como se fosse Então, que ele está a dizer que tem um selo do Espírito Santo. Então ele Ok. fala, então por isso que Paulo aconselhou que, olha, quem fala que tiver que profetizar é melhor que cale. Ok, Porque então é importante. o que edifica vai, o que profetiza vai edificar. Você Ok. que está a falar, está a se edificar você próprio. Sim, então nós precisamos perceber que as línguas espirituais, ou as derivadas línguas que nós encontramos nas nossas pentecostais, se fosse para ser usada, então que não usasse em É público. público, certo. Então, já que a percepção é não se use em público, Por exemplo, o cantar em língua estranha. Uhum. Outra questão, cantar em língua estranha. Eu, até agora, eu acredito nessa questão da língua estranha, mas eu não cabe, não me entra uma pessoa que canta em línguas estranhas. Eu não sei, porque epá, a presença do Espírito Santo desce sobre a pessoa e vai lhe usar. Mas tem outros que cantam em língua estranha, outros até querem, não, estou a fazer poesia em língua estranha. ok. Se nós percebemos isso. O que fala na igreja, Essa é a questão, sim. o que se fala na igreja, O que é que se fala na igreja? é glossolalia, em que os cientistas quer Não uniram. vem de Deus, então. Chega lá, Aí aí vai- os cientistas Não, uniram não, essa é a questão. eles oferecem uma língua não descodificada. Não vem de Deus, Por isso essa dá-se o questão. caso que é uma Não, língua é estranha mais- que vem mesmo de Deus. Vem de Deus. É sentido. Irmãos, Mas sim, que vem de Deus. Deuteronômios. Calma só, que vem de Deus, mas há restrição. Irmãos, É o que fala. Em que base é que o irmão Egídio baseia assim que o que se fala na igreja vem Irmãos, de Deus? é assim, nós estamos a fazer confusão. Em Deuteronômio, Sim. em Deuteronômio Deus diz que o que foi revelado Certo. é para nós. O que não foi. O que não foi revelado é para Deus. Nós estamos aqui a debater sempre o mesmo assunto, que não tem base bíblica, e nós queremos insistir. Isso não tem... Nós já tentamos a falar da linguagem dos anjos, que eu disse que é a minha opinião pessoal. Não concordamos. Tentamos falar da linguagem espiritual, não concordamos. Sim. Linguagem angelical, não seguinte. concordamos. Quer dizer, que é algo que Deus não revelou. Não Sim. nos convém mesmo, porque é mistério mesmo. É. Pessoa que fala de Deus para o homem. Agora, se há doutrinas que não creem, Sim. é a doutrina deles. Agora, se há os que creem, Sensacionalista e os não sensacionalistas. é isso, Existem sim. isso. Sim. Existem isso. Os cessa e os não. Irmãos, Quer dizer, em que vamos- eles acreditam que as línguas são que foram apenas usadas Mas os para- continuistas, para o tempo daquela igreja primitiva. Sim. Ok. Em que eles separaram ou fizeram uma união. O que o irmão está a falar, ele está com O um único, princípio. segundo a Bíblia Sagrada, o único movimento que aconteceu em toda a face da terra na igreja primitiva, uma vez, nunca mais aconteceu esse movimento. E qual era o seu maior objetivo? A Bíblia fala os efeitos, o que aconteceu em Atos 2, porque as pessoas precisavam saber das grandezas de Deus. Porque a Bíblia, no livro de João, no capítulo 19, verso 21, a Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Desse jeito, irmão, José vai falar que essas datas não podem mais voltar a acontecer. O irmão está a falar, não terminou o raciocínio, você falaram, mano. Sim, pode falar, mano. Está bom. Pode falar, irmão José. O que a Bíblia vai dizer? O único movimento, vou repetir novamente, o único movimento que aconteceu de línguas estranhas é no livro de Atos, capítulo 2. E qual era o maior objetivo da mensagem? É pregar, o mesmo dito que disse lá em João, Jesus Cristo disse, ide a todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. E como o evangelho seria pregado em toda criatura se todo mundo vinha em Jerusalém se reunir para ouvir a palavra de Deus? Somente eram judeus, é judeus que estavam lá. Não. Calma aí, se nós lemos no livro de Atos 2, calma aí, você terminou teu raciocínio, eu aceito a tua discordância, você terminou teu raciocínio. A Bíblia fala no livro de Atos 2, estavam varões de todas as nações da terra, principalmente os judeus que aprendiam, porque os judeus tinham por conhecimento todo aquele que não estudava, não aprendia nada acerca de Deus de Israel, era considerado como cão ou porco. Isso a Bíblia ensina. Agora, quando Jesus foi crucificado no livro de João, no capítulo 19, verso 21, a Bíblia fala que foi escrito em 3 idiomas. Primeiro, idioma dos judeus, idioma grego, que era o idioma comercial para que todo mundo conhecesse que Cristo é o rei, e depois no idioma quem? Aramaico, que é o latim. Por que foi no idioma comercial? Por que foi espalhado em 3 idiomas?
principalmente idioma comercial, para que as pessoas compreendessem que aquele que está aí é rei. Rei dos reis. Agora, se vocês ficarem aqui conforme vocês estão abordando, discutindo que não é assim, que a língua desestranha do Atos 2 não é a mesma língua do livro de 1 Coríntios, mas vocês concordam que esse livro aqui é uma carta para poder repreender acerca dos comportamentos, isso vocês concordam? Fica muito complicado. Vocês vão criar abordagem que não existe. São os Atos de Coríntios. Vais falar. Você falou uma coisa, o que fala língua estranha, edifica-se assim mesmo. Sim. Agora pega só o verso 6 do capítulo 14. Sim. Mas entender o objetivo da língua estranha. E agora, irmãos, se for ter convosco falando em línguas, que proveito ou que vos aproveitarias se não vos falasse ou por meio da revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina? Entende muito bem. É Paulo a dizer, se eu vou ter convosco, tá a dizer para a igreja, não que Paulo estava lá, estava a anunciar, se eu for ter convosco, ele vai dizer assim, Que proveito? falando línguas estranhas, Paulo vai lá para falar com a igreja, no modo de línguas estranhas. O que vos aproveitará se não vos falar por meio da revelação? Por exemplo, Paulo vai lá anunciar lá na igreja de Corinto. As pessoas têm que distinguir aquilo que ele está a falar por meio da revelação. Porque é algo que Paulo está a dizer que o povo precisa compreender, tirar uma mensagem, uma palavra. Está aí o objetivo da língua Posso estranha. responder essa questão? Pode responder. Ele bem antes diz que quem fala edifica-se a si próprio. Por isso é que não convém eu falar com o próximo. Quando está dizendo edificação de si próprio, entenda uma coisa. Não da percepção que ele pode compreender, mas que alguns podem receber da parte de Deus. Irmão José, irmão José está esforçado. A língua inglesa é um mistério. Irmão José está certo. A língua, olha só, My God. quem é dono de todos os idiomas que existem na face da terra? É Deus. A língua, qualquer idioma da parte do mundo, edifica uma pessoa. Por exemplo, os portugueses quando vieram aqui em Angola, a dizer aqui no nosso país, eles vieram com um idioma diferente. Será que nós não temos idioma? Nós não falamos nada? Falávamos. Tínhamos o Kimbundo, o Umbundo, todas essas línguas. O que é que eles fizeram? Nos colonizaram com os seus idiomas. O motivo na qual nós mudamos a nossa cultura, adaptamos a cultura dos portugueses. Hoje qualquer angolano quando nem se fala português. Estás a ver? Mas tinha um idioma. Sim. E agora como é que fica? Você dizer não. É algo que não existe, mas é algo que a Bíblia diz que existe. O irmão José está complicado quando está a falar Não aqui. é complicado. O irmão José está a falar aqui. Eu estou a explicar, isso é bíblico que eu estou a falar. Que quem fala em língua, e o irmão José sabe que isso está escrito. Não vamos aqui dar volta. O irmão José sabe que está escrito. Só que o irmão José está a ignorar esse texto para dar sustentabilidade ao que o irmão José está aqui a afirmar agora. Paulo disse que quem fala em língua edifica-se a si próprio, porque com Deus fala em mistério. Espírito e É mistério, espírito e mistério. Agora, o irmão José está aqui a dizer que não. Se eu for ter convosco e falar, Paulo estava a perguntar, se eu vou ter convosco, por exemplo, se eu vou ter convosco, vou-vos falar noutras línguas, vocês vão me perceber de ciência, vou falar de ciência, de sei lá outra, vocês vão me perceber em língua estranha. Não vão me perceber. Tá bom, então isso sou eu, com Deus, eu não posso falar isso convosco. Por isso é que ele não recomenda. Convém que se vocês estiverem a falar, e alguém que edifica a igreja estiver a falar, por exemplo, que profetiza, porque ele edifica a igreja, não é só para ele, se ele estiver a falar, você que fala em língua é melhor calar, porque ninguém está a interpretar, ninguém está entendendo o que você está a falar. Cale! Esse é verso o quê, irmão? Não? Pronto. Vamos voltar, é 12. Volta no. Não, mas acho que 12 já ou concluiu 12. esse caso. Sim, vamos para a questão. Eu acho que Podemos vocês concluir esse caso. Sim, vamos sempre ajudar nisso. Vamos dar um briefing aqui, né? Já conseguimos ouvir, né, as opiniões.